Olá, turma. Eu estou gravando novamente essa aula, né? Porque a primeira gravação foi feita junto com os discentes que acompanharam a aula síncrona. Infelizmente, teve problemas, só saiu o áudio e por isso eu estou novamente gravando essa aula, tá bom? A aula de hoje, a aula 3, ela abrange dois filos, o filo quitenófora e o filo platihelminthe. O filo quitenófora é um filo muito peculiar. Na verdade, boa parte de vocês não deve ter escutado falar, né, desse filo anteriormente. Ele é um filo que tem poucos representantes. Além disso, anteriormente, muitos dos seus exemplares dos animais quitenóforos eram confundidos com quinidários. Mas nós vamos ver que algumas características, né, muito peculiares desse grupo os distinguem dos animais quinidários, tá? Quitenófora é uma palavra que deriva do grego, que significa que tem, pente. E fero é portar, carregar. Isso porque esses indivíduos apresentam, né, uma estrutura, né, em forma de placas ciliadas que ficam dispostas na superfície, né, do corpo, na epiderme, e que apresentam um formato muito interessante, um formato de pente. E essa estrutura, né, em formato de pente, recebe o nome de placas de quiteno. Essa imagem que eu coloquei aí à direita da apresentação é uma imagem que representa um registro bem antigo, né, de um quitenóforo. Os quitenóforos, eles ocorrem desde o período chamado Cambriano, né, que marca o início do Éon Fanerozoico, onde houve uma diversificação de diversos grupos, né, a expansão de diversos grupos, principalmente de invertebrados. E esse registro, muitas vezes, não é tão simples e tão visível assim, né? Às vezes é só parte da estrutura que fica registrado na rocha. Aí nós podemos ver, né, um quitenóforo quase que inteiro com as suas estruturas, né? Marca muito bem também a questão da simetria corpórea dele, né? Que é um formato mais radial a birradial. Apesar desse registro fóssil, né, existir há mais de 500 milhões de anos, o número de espécies registradas atualmente ainda é discreto, ainda é um número pequeno. Isso porque, como eu disse anteriormente, muitas espécies, muitos exemplares eram confundidos com quinidários. Mas, pelo menos 3 características, né, desse grupo os distingue, né, do filo quinidária. A primeira é a ausência dos quinidócitos. Dos quinidócitos, vocês se recordam, né, da aula de quinidária, são estruturas, né, que emitem uma substância urticante, que é utilizada, inclusive, na captura de presas. Então, nos quitenóforos, essa estrutura ela está ausente. Além disso, é ausente também a alternância de gerações no ciclo reprodutivo do filo. Em quinidária, nós vimos que há uma alternância nas formas medusoides, né, a forma de medusa, que é a fase sexuada, e alternando, né, com a fase assexuada através dos pólipos. Em quitenófora, você só vai poder observar, você só vai observar, na verdade, a forma de medusa, né? Não tem essa alternância de gerações. Além disso, os quitenóforos, eles não se reúnem de forma colonial, como os quinidários. Eles ocorrem em indivíduos, através de indivíduos isolados, tá? A estrutura corpórea dos quitenóforos, né, é caracterizada pela presença de 2 folhetos ou camadas germinativas, por isso eles são classificados como diploblásticos. Nós vimos também na aula 1 sobre a presença, né, dos tecidos ou camadas dos folhetos germinativos em alguns grupos, né,
onde só existem a ectoderme e a endoderme, mas também, apesar da terceira camada mesoderme estar ausente, existe uma camada mais gelatinosa. Em alguns grupos ela se chama mesogleia. No caso dos quitenóforos, a maioria dos autores, os trabalhos, só apontam essa camada gelatinosa, né? Não nomeiam exatamente como mesogleia. Além disso, do ponto de vista do plano corporal, a simetria do grupo ela é considerada birradial. Isso porque, né, aqui eu estou passando o cursor em cima da imagem à direita, né, que é um exemplo de um quitenóforo, né, uma pleurobráquia. Aqui vocês podem observar à direita da imagem, né, um bolsão, né? Também existe um outro bolsão aqui desse lado, mas aqui está mais evidente de onde parte, né, os tentáculos. E aqui eu consigo traçar um plano. Além desse plano traçado, aqui nessa região, né, que é a região oral, onde fica localizada a boca, também é possível passar um ângulo reto. E é por isso que a simetria do filo é considerada birradial. Em relação à organização, né, do grupo, a organização, a estrutura do grupo é a nível de tecido, né? Não existe a formação de órgãos. Porém, essa organização tecidual conta com uma característica muito interessante. Vamos ver mais um pouquinho à frente que o grupo ele tem uma estrutura corpórea muito frágil e por muitas vezes essa estrutura pode ser comprometida. E o filo, né, a maioria dos representantes deste filo apresenta a característica de regenerar, né, parte desse tecido, né, que é um chamado processo regenerativo. Além disso, os animais quitenóforos, eles apresentam assim variados tamanhos, desde indivíduos muito pequenos, quase que a nível microscópico, como indivíduos maiores, né, numa escala métrica. E considerando ainda o prolongamento dos tentáculos, eles se tornam ainda maiores, tá? Então esse tamanho ele é uma escala bem ampla de um nível menor até milimétrico, centimétrico, até um nível métrico. Uma característica que é muito importante, que vocês devem lembrar, é que nesse filo existe a presença, né, ocorrem células conhecidas como coloblastos. Essas células, elas têm uma característica adesiva, né, que é utilizada por esses animais na captura de presas, né, na busca por alimentos. E essas células conseguem fazer, né, esse processo de adesão das suas presas e aí conseguem levar o alimento até a sua cavidade oral. A pleurobráquia, né, que foi utilizada aqui como um modelo, né, existem uma diversidade morfológica considerável no grupo, mas aqui nós temos esse exemplo, né, onde nós podemos ver aqui na região da boca, que seria o plano oral, e no plano aboral nós temos, né, o órgão apical e os poros anais, tá? Em algumas referências, outras bibliografias, vocês podem encontrar essa morfologia aqui de maneira disposta ao contrário, tá? Onde aqui você pode encontrar o plano oral e aqui o aboral. Além disso, a outra característica marcante do grupo é a presença desses tentáculos ramificados, que, como eu disse anteriormente, são utilizados para captura e para alimentação. Do ponto de vista fisiológico, o Philoquitenófora, né, é marcado por espécies, em sua maioria, carnívoras, algumas têm a capacidade de caçar as suas presas e outras lançam os tentáculos para atrair essas presas. Do ponto de vista digestivo, né, o grupo é considerado completo porque apresenta
além da boca, os poros anais, né? E a digestão, né, é realizada tanto dentro do meio celular quanto no meio extracelular. Então, a digestão é considerada intra e extracelular. Em relação aos sistemas, né, o sistema excretório, circulatório e o sistema nervoso, eles são considerados ausentes neste filo. Né? Do ponto de vista do sistema, do que substituiria o sistema nervoso central, os comandos, né, da rede nervosa, que é difusa no grupo, ou seja, espalhada ao longo do corpo, conta também com a orientação por meio do órgão apical. Essa orientação por exemplo, para locomoção, né, deslocamento do indivíduo, e este órgão apical, que fica na região aboral, que eu mostrei na imagem do slide anterior, também conta com a presença de um estatólito, que fica suspenso em 4 pilares de cílios fundidos e também fazem parte dessa captura, né, nervosa, substituindo um sistema nervoso que está ausente. Além disso, o grupo apresenta um cérebro que é considerado rudimentar, né, mas apresenta um órgão, né, de equilíbrio, um órgão sensorial de equilíbrio, que é o estatocisto. Como eu disse anteriormente, o sistema excretório ele é ausente. Então, isso é compensado, né, a excreção do material, né, orgânico dos animais quistenóforos é compensado através de um processo de difusão com auxílio de células excretoras que ficam dispostas, essas células ficam dispostas na superfície do corpo. Do ponto de vista reprodutivo, né, como eu havia dito, o grupo não apresenta alternância de gerações, ou seja, as formas de pólipo elas estão ausentes. Por conta disso, o ciclo reprodutivo é classificado como monomórfico, porque apresenta apenas uma forma, né, que seria a forma de medusa. A maioria dos animais quistenóforos é hermafrodita, né? Pode apresentar o sexo feminino e masculino no indivíduo, né? E a sua fecundação, né, depois do encontro dos gametas feminino e masculino, ela ocorre de maneira externa, ou seja, no ambiente aquático, onde este grupo, este filo vive. É importante também lembrar que durante o estágio juvenil é formado, né, uma morfologia chamada Cidipida, que é semelhante a um adulto, né, da ordem Cidipida, né, considerado como um estágio, vamos dizer assim, larval. Nesse esquema aqui da imagem, que eu mostro para vocês à direita, começando aqui, né, a partir da parte central, os embriões, né, depois de um período, vão se desenvolver, né, nesse juvenil Cidipida, que posteriormente, né, vai passar por um processo de transformação e de transição. Por exemplo, né, no ciclo de vida que eu usei aqui como exemplo da espécie Mnemiopsis leidi, esta espécie, né, com uma característica mais lobada, vai passar pela transição da forma cidipida para essa forma lobada, né, mais à esquerda, onde vocês podem visualizar aqui o adulto lobado, né, que também depois vai liberar seus gametas e formar os embriões novamente e continuar o ciclo reprodutivo, que vocês podem ver que não possui alternância de gerações. Do ponto de vista da distribuição do grupo e a ecologia deles, a maioria dos quistenóforos são considerados animais marinhos. Eles estão amplamente distribuídos em regiões costeiras, né, de águas relativamente rasas e quentes, embora alguns representantes do filo possam ocorrer em ambientes mais profundos, alguns até alcançando aproximadamente 3.000 metros, e nesses ambientes, obviamente, as águas já não são tão quentes, né? Quanto mais profundo
a água, né, tende a ter uma diminuição, né, da sua temperatura, e esses ambientes costumam ser um pouco mais amenos, um pouco mais frios. Além disso, esse grupo é característico, né, por apresentar indivíduos, na sua maioria, holoplantônicos, ou seja, eles estão ali se movimentando ao longo da coluna d'água, né, embora existam representantes também que vivam, né, nos fundos, seja ele mais lamoso, mais arenoso, que são indivíduos considerados bentônicos, e tem também aquelas formas césseas que costumam ficar fixadas no substrato, né, sem ter esse deslocamento como os holoplantônicos. Uma característica também bem marcante, que eu já tinha dito anteriormente para vocês, é a questão da fragilidade corpórea, né? Justamente porque eles apresentam esse aspecto mais gelatinoso. E além disso, eles também apresentam, né, uma estrutura brilhosa, né? Eles refratam a luz. E essa estrutura, né, brilhosa tem uma característica de bioluminescência, então eles brilham, indivíduos, né, que ficam circulando, se movimentando na coluna d'água, promovem espetáculos assim visuais fantásticos, né, com essa característica da bioluminescência que é bem marcante no filoquitenófora. Uma coisa que eu também gostaria de falar aqui para vocês é da questão da distribuição, né, do grupo, a dispersão. A maioria das espécies de quitenóforos é considerada endêmica, né, regional, mas em alguns casos, algumas espécies, né, acidentalmente, por alguma questão, podem invadir hábitats, uma ecologia diferente, um ecossistema diferente daqueles que é habitual, né? Como, por exemplo, uma espécie chamada de Mnemoniopsis leidicon, né? Que foi introduzida acidentalmente na região do Mar Negro e provocou, assim, um desequilíbrio ecológico substancial que prejudicou, assim, de forma assim considerável a indústria pesqueira, porque desequilibrou aquela cadeia, né, alimentar, aquele ecossistema, prejudicando principalmente quem dependia, né, desses recursos pesqueiros da região. Do ponto de vista classificação, o filoquitenófora apresenta duas classes, né? Uma classe chamada tentaculata, que apresenta um número maior de representantes, e uma classe chamada nuda, né? Que apresenta apenas uma ordem. A classe tentaculata, como o próprio nome diz, é marcada pela presença de tentáculos, né? Seus indivíduos apresentam em sua morfologia tentáculos. Essa classe ela é marcada também pela ocorrência de 8 ordens distintas, né, que vocês vão poder consultar no material didático básico fornecido, além da bibliografia complementar e conhecer um pouquinho mais sobre essas 8 ordens. Mas eu trago aqui, né, como curiosidade, uma ordem, né, que é a Platictenida. Eu tinha dito anteriormente, né, quando nós falamos da distribuição da ecologia do grupo, que a maioria é holoplantônica, embora existam representantes césseis e bentônicos. E nessa classe a gente encontra indivíduos bentônicos e que não apresentam, né, actênias, estão sem quitênia, e esse fato se deve muito por conta, né, dessa distribuição ambiental, essa característica ecológica que eles apresentam também, essas particularidades que faz com que essas placas actênias não ocorram. Além disso, uma outra característica é as faringes se diferenciarem como ventosas. Como eles ocorrem, né, estão distribuídos no fundo, né, dos ambientes, um ambiente ali mais de fundo, né, sedimentar, eles apresentam estruturas de fixação, né, que são conhecidas, né, popularmente como ventosas. Já na classe nuda, né, os indivíduos quitenóforos não apresentam tentáculos. E como eu disse,
eles são representados por uma ordem, né, e possuem um gênero conhecido como berói, que é um desses gêneros, né, de quitenóforos que podem causar esse desequilíbrio ecológico comentado anteriormente, tá? Quando fora, né, do seu habitat nativo. Aqui eu encerro, né, de forma breve os principais comentários e pontos importantes sobre o filo quitenófora. E agora vou iniciar, né, e continuar a nossa aula falando do filo Platyhelminth, que é um filo bem mais conhecido, né, do que o filo quitenófora. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar e lido, né, nas literaturas. Boa parte, né, dos platyhelminths, popularmente conhecidos como plateuminthos, né, englobam parasitas que têm capacidade de regeneração e que podem viver no corpo humano por muitos anos, né, através da infecção, da transmissão e infecção em indivíduos. E dependendo da situação, né, se o indivíduo desconhecer a presença desses vermes, eles podem ficar ali por muitos anos. A palavra platyhelminth também vem do grego, né? Plat, que significa achatado, e helminths significa vermes. E eles são conhecidos, né, por apresentar mais de 6.000 espécies, né, um número bem maior do que o encontrado do filo quitenófora, que ainda está em expansão e identificação de suas espécies. E aqui, no caso do filo platyhelminth, esse número é bem maior. Existe uma grande diversidade também das formas, né, dos plateuminthos. Nós podemos encontrar desde formas de vida livre, né, que vivem livremente na natureza, como formas parasitas, que nós vamos ver alguns exemplos. Apesar, né, desse corpo achatado de verme, da fragilidade e a capacidade de regeneração, é possível sim encontrar um registro fóssil do grupo, contudo é um registro ainda pouco expressivo, né, devido a essa estrutura, né, mais achatada e com ausência, né, de partes duras, porque nós sabemos que, em geral, o registro fossilífero, né, os fósseis, para se tornarem, né, fósseis de fato, uma das características essenciais é possuírem partes duras, né? Isso facilita muito o processo de fossilização. Essas partes duras podem incluir ossos, conchas, e no caso dos plateuminthos, essas estruturas estão ausentes. E por conta disso, boa parte do registro fossilífero dos plateuminthos, como exemplo, por exemplo, da imagem de um turbelário, ela vai envolver principalmente a presença de equinofósseis. Nós podemos ver aqui o formato do verme, né? O que teria sido o verme, o preenchimento desse sedimento na rocha. E para o lado esquerdo da imagem, a continuação do que seria o possível rastejo, né? Da estrutura de outros vermes. Então, essa atividade, né, que é produzida nas rochas e deixada no registro fossilífero por conta de atividades, seja a escavação, construção de galerias, enfim, pegadas, né, como a exemplo de fósseis como os dinossauros, né, vertebrados, que formam pegadas. Quando se tem esse registro da atividade, né, do fóssil, nós chamamos de equinofóssil. Então, no caso dos plateuminthos, muitos dos registros fossilíferos são a partir de equinofósseis. Do ponto de vista da estrutura corporal, os plateuminthos são classificados como animais triploblásticos, ou seja, eles apresentam, além da ectoderme e a endoderme, que são encontradas, por exemplo, né, no filo quitenófora, aqui se apresenta uma outra camada diferenciada, que é a mesoderme. Além disso, a simetria corpórea, né, desses animais é considerada bilateral, porque, por exemplo, se eu considerar que a imagem A, né, e eu fizer um corte aqui, passar um plano aqui, eu vou formar dois lados indistinguíveis, né, totalmente iguais, como no caso aqui da planária, perdão, e aí, por conta disso, essa simetria, né, com dois lados indistinguíveis, é considerada e classificada como simetria bilateral.
Esse corpo, né, em geral, né, dos plateumintos é considerado um corpo achatado, dorso ventralmente, embora nós vamos ver mais à frente, né, que muitos representantes da classe cestoda apresentam um corpo mais cilíndrico, né, como por exemplo, a gente pode observar aqui uma estrutura, uma parte mais cilíndrica e menos planar, mesmo, menos achatado. Além disso, né, em alguns turbelários é possível encontrar na sua estrutura corpórea um muco, né, com ou não presença de cílios, também nessa superfície do corpo. Do ponto de vista de organização, diferente dos quitenófilos, que a organização era a nível tecidual, aqui nesse filo a organização já é a nível de órgãos, embora, né, os sistemas especializados estejam ausentes ainda no filo. Outra característica importante é a presença de segmentação em algumas espécies de plateumintos, né? Então, eles apresentam aquela estrutura que lembra anéis, né? São segmentos que juntos dão destaque para uma estrutura corpórea segmentada, que nós consideramos segmentados. Do ponto de vista tamanho, esse grupo também pode ser encontrado assim, de variados tamanhos. Por exemplo, a imagem, né, representada na letra C aqui, é uma imagem captada de um microscópio eletrônico de varredura. Né? Esse tipo de equipamento, ele faz a captura, a varredura de indivíduos muito pequenos, de estruturas muito pequenas, podendo ampliar, né? Claro, as imagens geralmente são assim em tons de escala de cinza, mas eles dão a possibilidade de nós enxergarmos esses indivíduos menores, né, que são a nível microscópio. Embora nós possamos ver também, por exemplo, na figura B, bem característico, um plateuminto, né, de um corpo maior, mais alongado. Além disso, existem, né, principalmente nas formas parasitárias, indivíduos de uma extensão métrica, né? Eles se estendem, por exemplo, as tênias, né? Elas podem alcançar tamanhos consideráveis até de nível métrico. Do ponto de vista da fisiologia desse filo, né, ela é um pouco mais complexa, né, do que a fisiologia, por exemplo, do filo anterior que nós vimos, o filo quitenófora. Aqui eu trouxe uma imagem à direita, né, mostrando uma estrutura geral de um plateuminto, na verdade de uma planária, né, que vocês viram na imagem anterior. Aqui é um esquema, né, um esquema gráfico. E na letra A, aqui tem destaque, né, para alguns pontos principais, principalmente o sistema reprodutor, né, e excretor, né, do filo. Na imagem B, vocês podem visualizar o trato digestivo, né, dos plateumintos, e uma característica muito interessante, o sistema nervoso, que é conhecido como um sistema nervoso do tipo escada, uma característica muito importante também dentro do filo plateumintes. E na imagem C, vocês podem visualizar a faringe estendida da boca, né, que fica na porção ventral, né, ou seja, na parte de baixo do indivíduo. Esse trato digestivo, né, ele completo ele está ausente, embora haja a presença de boca, um intestino especializado que realiza, né, o processo digestivo no animal, e ele também não apresenta um estômago verdadeiro. Parte dos plateumintos, como os parasitas, eles se alimentam retirando o alimento do hospedeiro, né? Seja o hospedeiro intermediário ou o hospedeiro definitivo. Do ponto de vista dos sistemas, né, o sistema respiratório, circulatório, eles estão ausentes. Então, as trocas gasosas, elas são realizadas através de difusão, né, a partir da superfície corpórea do animal.
O sistema nervoso ele é considerado ainda primitivo, né, nesse filo, mas ele conta com um par de gânglios cerebrais, tá, e cordões nervosos, e que se organizam naquela forma de escada, né, que eu mostrei na imagem para vocês, e que podem ser conectados através de nervos transversais. E o sistema excretor, ele é ausente, porém ele é compensado, né, onde nos indivíduos que ele está ausente, ele pode ser compensado, né, de forma difusa. Nos indivíduos onde há o sistema excretor, né, que é a maioria do filo, ele conta com protonefrídeos, né, com a presença de células flama, ou também vocês vão encontrar na literatura chamada célula-chama, que é bem característica do sistema excretório desse filo. O ciclo reprodutivo dos plateumintos é bem mais complexo, né, do que visto no filo Quitenófora. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, de um ciclo reprodutivo de um trematodo, né, da facila hepática. Basicamente, considerando, eu vou comentar agora do ciclo, mas basicamente os indivíduos, no geral, né, do filo plateumito, dos filos dos plateumitos, perdão, eles são considerados hermafroditas, né? Eles apresentam os órgãos feminino e masculino, e em geral eles são monóicos. Por conta deles serem monóicos, no mesmo indivíduo apresentar, né, ambos órgãos e gametas, existe essa possibilidade de autofecundação, embora a fecundação cruzada ela também ocorra, né? E essa fecundação, né, depois dos gametas se fundirem, essa fecundação ela ocorre de maneira interna, né? Considerada a fecundação interna. Além da reprodução sexuada, os plateumintos também podem desenvolver uma reprodução assexuada através do processo de fissão. Esse processo basicamente consiste, né, na fissão, né, de um indivíduo que vai formar mais de uma parte, e essas partes vão regenerar e dar origem a outros vermes plateumitos, tá? As formas parasitas, né, elas apresentam ciclos reprodutivos um pouco distintos, dependendo da espécie, né, parasita. Podem ter um ou mais estágios larvais, que eu vou mostrar nessa imagem aí ao lado para vocês, incluindo tanto hospedeiros intermediários como definitivo. E para explicar um pouquinho aqui das formas larvais e juvenis, eu peço para vocês me acompanharem aqui na imagem, né? Começando ainda aqui, né, desse ponto 1, onde os ovos não embrionados são eliminados, né, pelas fezes de um hospedeiro definitivo. Esses ovos, já na água, eles vão ser embrionados e posteriormente vão dar origem a larvas ciliadas, conhecidas como miracídios. Esses miracídios, no caso da facila hepática, esses miracídios podem atingir o hospedeiro intermediário, nesse caso o invertebrado, o molusco da classe gastrópoda, popularmente conhecido como caracol, e a partir aqui do caracol, essas larvas, né, se atentem aqui para esse esquema das figuras 4A, 4B e 4C, elas vão passar, né, por um processo onde os esporocistos, né, vão se desenvolver em larvas chamadas rédeas, que vão se reproduzir, por sua vez, até dar origem a formas caudais, com caudas, conhecidas como cercárias. As cercárias, por sua vez, né, que têm a capacidade de livre natação, elas podem cistar na vegetação aquática presente ali naquele corpo de água, né, e posteriormente essas cercárias dão a origem a formas juvenis, chamadas metacercárias, ali naquele ambiente de vegetação aquática. E depois de serem ingeridas, né, seja, por exemplo, por vertebrados ruminantes, né, como a exemplo da imagem, né, desse esquema que eu mostro para vocês, ou seja também consumida por
pela espécie humana, né? Então, depois, esses vermes, né, já encistados dentro do trato digestivo desse hospedeiro definitivo, posteriormente podem formar esses vermes adultos e depois serem liberados novamente ovos e aí prosseguir o ciclo. Mas como eu disse para vocês, esses ciclos, eles podem ser distintos dependendo da espécie parasítica. Esse é só um exemplo da facílula hepática. E caso vocês tenham curiosidade, queiram saber um pouco mais, vocês podem buscar um material didático complementar, bibliografias que vocês tiverem. E se vocês tiverem dúvidas, né, podem procurar a professora tutora Daniele, lá no Fórum Tirar Dúvidas, ou mesmo no grupo de WhatsApp de cada polo, ou mesmo mandar e-mail, né? Pode mandar e-mail também para mim, nós tiramos as dúvidas. Se vocês tiverem curiosidades sobre ciclos distintos, que infelizmente não tem como apresentar todas, aqui eu só tenho um modelo mais clássico, né? Vocês podem, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Do ponto de vista da distribuição do filo e da ecologia, como eu já havia dito, né, existem formas consideradas de vida livre, né, e também tem as formas que vivem parasitando outros animais, sejam invertebrados quanto vertebrados. As formas de vida livre comumente são encontradas em ambientes ducícolas, corpos de águas ducícolas, como também salobres e salinos, né? Ou seja, eles ocorrem desde oceanos até ambientes de água doce, como rios, estuários também, enfim. E podem também ser encontradas em ambientes terrestres úmidos. Essas duas imagens à direita, na imagem de cima, né, vocês podem ver uma planária, um ambiente aquático. E embaixo, vocês podem ver um exemplo de um plateuminto ocorrendo num ambiente terrestre, porém úmido, né? Como eu disse para vocês, a estrutura corpórea deles também, inclusive até por conta das trocas, né, que ocorrem por difusão, eles têm essa necessidade de ocorrer em um ambiente assim mais úmido e menos seco. Em relação às espécies parasitas, eu quero salientar aqui com vocês, né, principalmente vocês, né, futuros biólogos, professores de ciências e biologia, que é extremamente importante o papel de vocês em relação não só no meio acadêmico, né, como também no meio não acadêmico, né, no meio social como um todo, de difundir sobre a ecologia. A ecologia desse grupo é extremamente importante que vocês, né, como profissionais biólogos, possam dar essa colaboração e transmitam informações sobre o quão prejudicial pode ser as formas parasitas dos plateumintos e como é importante entender a ecologia e a distribuição não só desses parasitas, como também dos seus hospedeiros intermediários e definitivos, para poder entender e ver medidas profiláticas para combater possíveis infecções e doenças causadas por esse grupo, tá bom? Vou passar aqui para o próximo slide, tá? Mas qualquer dúvida vocês anotem aí que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Aqui é a classificação dos plateumintos. Basicamente, os plateumintos, eles são distribuídos em 3 classes, né? A classe turbelária, classe trematoda e classe cestoda. A classe turbelária, os turbelários, eles, do ponto de vista morfológico, eles têm aquela característica
chave, né, aquela característica típica, né, dos plateumintos, que é um corpo achatado dorso-ventralmente. Os trematodos também, apesar deles apresentarem uma estrutura ainda mais achatada, né, que dá um aspecto de folhas, enquanto os indivíduos da classe cestoda, como eu havia comentado para vocês em slides anteriores, eles têm um corpo mais alongado e plano. Os turbelários, eles são caracterizados por indivíduos de vida livre, enquanto os trematodas e os cestodos apresentam indivíduos parasitas, né, que parasitam hospedeiros intermediários e definitivos, invertebrados e vertebrados. Os turbelários, eles ocorrem, né, as formas de vida livre, tanto em ambientes ducícolas quanto marinhos. E eles geralmente são carnívoros ou podem se alimentar de material em decomposição, por isso também são chamados de necrófagos. Eles apresentam, né, como particularidade a presença de estruturas de fotocaptação, né, captação de luz, conhecidas como ocelos. A reprodução nessa classe, em alguns indivíduos nessa classe, ela pode também ocorrer de forma assexuada, através de fissão, né, que eu já havia explicado anteriormente para vocês. 2 exemplos, né, clássicos dos turbelários seria a planária e a autoplana. Os indivíduos, né, da classe trematoda apresentam uma estrutura bem característica, que seriam as ventosas. Elas ocorrem, as ventosas, na região ventral, ou seja, na região de baixo do verme, né, tanto na região anterior quanto na região posterior, e serve também como fixadores, né, são ventosas fixadoras. Como exemplos, né, aqui eu trouxe para vocês a facílula hepática, a facílula hepática e o diplosoma. Entre os cestodos, né, uma característica marcante é a formação de segmentação, né, conhecidas também como proglótide. Como eu tinha dito para vocês, alguns indivíduos, eles são formados por um conjunto de segmentos e dão essa caracterização corpórea mais segmentada. Além disso, né, a estrutura corpórea desses indivíduos, elas podem apresentar prolongamentos, né, que aumentam a superfície de absorção, por exemplo, de alimentos dos indivíduos. Esses prolongamentos são bem conhecidos como microvilosidades. Nessa classe, os sistemas e órgãos digestivos, eles estão totalmente ausentes, né? E como representantes clássicos, né, nós temos aqui a tênia saginata e a tênia sólio, né, que causam doenças como, por exemplo, a tênia saginata, a teníase, e a tênia sólio, a cisticercose. Aqui eu finalizo os principais pontos que eu queria falar para vocês do filo Platyhelminthes. Gostaria de passar alguns encaminhamentos aqui. O primeiro assistam, por favor, o vídeo, né, sugerido, os surpreendentes quitenóforos. Lá vocês vão verificar algumas coisas que nós comentamos aqui na aula de hoje. Além disso, vocês vão ter a oportunidade de visualizar aquela questão, né, da bioluminescência e o deslocamento de alguns animais quitenóforos. Também sugiro aqui a leitura do artigo Uso de Modelização como estratégia didática no ensino de plateumintos. Para vocês, né, da licenciatura, é extremamente importante ter também o conhecimento de artigos que utilizam estratégias, né, didáticas no ensino-aprendizado, nesse processo, né, porque em breve serão vocês, né, que vão estar ministrando aulas, é importante, então leiam, por favor. Além disso, quero reforçar a atividade avaliativa 03, né, que é o fórum avaliativo, o fórum de discussão, que trata dos filos quitenófora e plateumintes, que nós acabamos de ver aqui nessa aula, né? Essa atividade, ela vale 2 pontos. A professora Daniele cadastrou um tópico lá com 2 perguntas para direcionar vocês, né, do que seria importante discutir nesse fórum, e essa atividade, ela foi estendida, né? O prazo inicial era até dia 2 de outubro e agora ela pode ser entregue até 4 de outubro. Além disso, eu gostaria aqui de esclarecer mais uma vez sobre a prova da NAP 1,
né, que vale 6 pontos. A NAP1, ela é online para os polos de Barcarena, Juruti e Parauapebas, né, a serem realizados no dia 3 e 4 de outubro. Essa NAP1, questionário, ele consta de 12 questões objetivas, cada uma valendo meio ponto, totalizando 6 pontos, né? Mais as 4 pontos das atividades avaliativas 1, 2 e 3, completando os 10 pontos. Já para os polos de Muaná e São Sebastião da Boa Vista, essa NAP1, ela é presencial, ela tem que ser num sábado, e um sábado por conta das atividades dos tutores presenciais, o professor Carlos no polo de Muaná e a professora Clícia no polo de São Sebastião da Boa Vista. Esse questionário, né, que eles vão passar para vocês, no caso, o questionário ele é composto de 8 questões objetivas, né, com 4 alternativas, e 2 questões subjetivas, né. Para realizar essas questões subjetivas, leia os artigos sugeridos, né, principalmente esses que fazem parte das atividades avaliativas, que ajudam nas atividades avaliativas, e também se ligue nas imagens, prestem atenção nas imagens do material didático básico fornecido, e também aqui nas apresentações, né, que estão sendo disponibilizadas no SIGA, tá? Para vocês fazerem uma boa prova presencial, tá bom? No mais, né, eu gostaria de agradecer a atenção, né, de quem está assistindo esse vídeo e que infelizmente não pôde assistir nossa aula síncrona, mas eu espero que eu tenha levantado aqui os principais pontos, né, dos 2 filos que foram comentados hoje. Se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez peço que vocês nos procurem através do SIGA, de e-mail ou do WhatsApp, né, dos grupos de WhatsApp, tá bom? E nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida e ajudar no que for preciso no processo de aprendizado de vocês, tá bom? Muito obrigada!